Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo de 10 minutinhos e eu vou dar continuidade às frases e a próxima frase que nós temos aqui é aqui ó, de Cope, né? A pessoa assina como Cope. Num território dominado pelo crime, a abstração se torna perigosa. Por isso, as artes escasseiam e a produção do homem se torna bruta, sem o fino tecido do belo. Então essa frase eu não lembro onde eu vi, de onde que eu vim adicionei ela, mas é uma frase assim muito precisa, né, do que realmente acontece. Então eu vim vir aqui, quem que é esse Cope, né? Então olhando lá no perfil, você vai ver que tem outras frases do mesmo autor. Então eu deduzo que é uma pessoa assim contemporânea, né? Alguém que está aí e usou ali seu sobrenome e a pessoa se percebe uma certa inclinação política, né, mas eu não vou entrar muito nisso, então essa frase pode ser até uma crítica que ela fez às comunidades, né, mas eu vou pegar e utilizar aqui no âmbito geral, né. Então vamos lá, trabalhar em cima dela. Num território dominado pelo crime, a abstração se torna perigosa. Então, ou seja, o que é isso? Vamos colocar aqui o geral que eu falo, né, é o nosso mundo, né. Então o que acontece no nosso mundo? Você tem aí um domínio de seres, né, da Matrix. Uai. O negócio ficou escuro aqui. Então nós temos um domínio, né, de seres da Matrix, ou seja, que controlam o mundo, né, não governam, isso aí não é governo, isso é controle. E criam, né, esse mundo, eles deixam do jeito que está, né? Então os problemas vêm deles, né? Não vem do povo não, do jeito que eles falam. Eles coordenam tudo, né? Eles são os caras que estão ali sacudindo o vidro para as formigas brigarem. Então nós temos muita coisa acontecendo, né, assim exteriormente que você vê que não é legal, né? Então a gente pode colocar ali dominado pelo crime, né? Porque você vai ver os nossos governantes são o quê? Né? A maioria que está metida nesses meios, né? Eles separam ali mas é tudo ali, né? Ainda quem está acima deles. Então quem já acompanha isso há um tempo entende, né? Então eles não desejam, né, o bem. Eles falam que sim, mas então a gente sempre tem problemas que podem acontecer, sempre tem iminências de coisas ruins que podem acontecer. Isso, assim, para quem prende muito a cabeça na terceira dimensão, então muito cuidado com isso, né? Aqui é só uma observação de um detalhe de como isso acontece na terceira dimensão. Para nós que estamos aí no processo de despertar, nós não devemos nos prender a isso, né? Porque o mundo não é só isso, né? Isso aí é o mínimo que tem do mundo. O mundo é muito mais, né? O ser humano é muito mais. Então foque nessa outra parte, porque, né, digamos que vocês se surpreenderiam, né, nesse processo de despertar da consciência. Enquanto isso, na terceira dimensão, olhar para a terceira dimensão é isso que está acontecendo. Então as pessoas, né, vão pegar um território que está em guerra. Você não tem como relaxar, né, e se abstrair, né? A abstração se torna perigosa, porque se você relaxa, né, se você está ali distraído, pode acontecer uma hora, qualquer coisa e tirar a tua vida, roubar os teus pertences, né? Então a pessoa não relaxa, não distrai, né? Então, e qual que é a consciência, qual que é a consequência, né? Por isso as artes escasseiam, né? Você não vai ter arte, né? Você só vai ter o que você vai ter falado são coisas sobre a própria desgraça que acontece naquele meio, né? E a produção ela se torna bruta, sem o fino tecido do belo, né? Então, ou seja, o fino tecido do belo seria a nossa alma, né? Que está ali criando, né? Trazendo o novo. Só que como ali eu viria um animal afugentado, com medo o tempo todo, né? Tudo que eu vou criar vai ser coisas brutas, né? Coisas para me defender. Olha o que vem na mente agora, pessoas que acham armamentos bonitos, armas bonitas, né? Então as pessoas enfeitam suas armas, enfeitam seus armamentos, né? Então a arte acaba virando isso, acaba virando uma coisa bruta, né? Uma coisa que eu trago dentro de mim já há longo tempo, que eu acho que falei lá nos primeiros vídeos, né? O que aconteceria com uma terra se ela continuasse se embrutecendo, né? E não houvesse doenças, né? Porque nós estamos aqui no estado bem bruto, né? E nossos corpos eles adoecem por causa disso, né? E se nós não ficássemos doentes, então nós continuaríamos fazendo as coisas brutas, né? E o nosso corpo ele continuaria se embrutecendo cada vez mais, né? Então nossas aparências se tornariam aparências cada vez mais demoníacas, mais feias, mais escabrosas, porque aí eu ia continuar nessa doença, né? Já que eu não tenho uma doença para me parar, né? Então a doença mental ela ia continuar e ia deixar nós cada vez mais feios, mais brutalizados, né? Então, isso me remete muito a um joguinho, né? Que vamos supor, tem jogos de videogame
que quanto mais você desce em abismo, em montanhas, né, você vai vendo animais cada vez mais grotescos, né? Então acontecerá mais ou menos isso, né? E as pessoas iam ficando cada vez mais grotescas, né, mais feias. Talvez nós não olhamos para nós e vemos esses monstros porque nós já estamos acostumados a isso, mas nós já temos um certo processo bem avançado de embrutecimento, né? De manifestar corpos desarmônicos, corpos feios, né? Aparências feias, essa cara que a gente faz assim brava, né? Já vem disso, que a gente às vezes não está percebendo e acha como normal, né? Porque são aparências umbralinas. Então quanto mais umbrais a gente vai, mais essas coisas a gente vai acabar vendo, e lá para eles isso é normal, né? E os seres que conseguem evitar a doença, entre aspas, né? Que são seres que dominam, seres mais demoníacos, mais cavernosos, né? Que eles conseguem plasmar a aparência, né? Eles plasmam uma aparência cada vez mais feia, né? Mais, né, encarcomida. Em vez de quando eles usam uma máscara de disfarce para poder, né, seduzir outras pessoas, enganar outras pessoas. Deixa eu só botar o reloginho aqui do lado. Então essa frase é isso, gente, né? Sobre essa influência do meio negativa. E o que a gente observa então agora na nossa terceira dimensão? Olha a música, né? Olha o nível de música. Então quanto pior o meio, pior a música que sai do meio, o que a gente, né, deveria chamar de arte, né, será? Então a arte que surge de um meio poluído, né, mentalmente, onde que o que domina é o crime, né, o dominado pelo crime, a gente vê esse tipo de arte, né, esse tipo, a arte grotesca, né, que não tem beleza, né, só tem instintos, né, sobrevivência, aquela música que critica não que critica a sociedade, né, mas por exemplo o comum ali, né, a música que sempre faz frente à polícia, né, forças militares, né, sempre xinga, né, essa coisa que a gente vê aí em certo tipo de música. Então a gente vê coisas desse tipo, né, mas ainda há uma crítica, né, há um senso de injustiça, mas tem outros que a parte é mais para os instintos básicos que a gente está vendo hoje, né, na música. Então fica difícil você surgir um artista ali e trazer algo belo, porque o meio, ele oprime. Então o meio que a pessoa vive cria ali um egregor, né? Cria ali o você chamar de círculo de influência. Eu estava até em mente de fazer um vídeo assim, com esse título, né? O círculo de influência é o que? É o meio que você vive, ali cria um mental, né? Uma área mental em volta. E mesmo que a pessoa ela não esteja ciente, ela começa a sofrer influência desse malha mental, né? E ter inclinações para onde esse malha mental vai, né? Então só almas muito antigas que conseguem se livrar desses ciclos de influências, elas saem daquele ambiente, né? Saem mentalmente, saem emocionalmente, saem fisicamente, então há processos, né? Então ela vai expressar a arte dela em outro lugar, porque ali não abre espaço, né? Ou ela tem que ter muita força, muito centrada para conseguir ser um diferencial naquele meio. Então é isso que esse é o processo da Terra que acontece, né? O processo que a Matrix faz, sempre manter as pessoas tensas, com medo, sempre preocupadas com alguma coisa. Então, por máximo que você mesmo, né? Eu observo isso em mim. Então, por máximo que você vá lá, medite, você tem ali uma gama incrível de instrução espiritual, né? De conhecimento, de elevação de outros planos, né? Que sai e deixa assim no chinelo muita coisa aqui da Terra. Mesmo assim, sempre tem uma preocupaçãozinha ou outra que vem lá perturbar, e aquela coisa que é ficar martelando como um mosquitinho que fica voando o tempo todo, e a gente tem que ter sim uma defesa contra isso, porque isso aí é o malha mental aqui. É o malha mental que vê ali uma estrelinha brilhando, vê uma luzinha um pouco mais forte, eles vão lá em cima e vai tentar pegar o mínimo que você tem para tentar crescer aquilo, para tentar gerar a sua paz com aquilo. Né? Então por isso que a gente tem que tentar resolver os mínimos probleminhas que existem na nossa vida, vamos tentar resolver não deixa pendente não, porque o malha mental ele tenta usar isso, né? E a gente sem perceber fica sempre pensando na mesma coisa. Já não é você, eu não quero pensar nisso, isso aqui não é hora de resolver isso, né? Vai ter o seu momento, né? Se for agora eu resolvo, se não, né? Mas não adianta ficar pensando muito no problema, o problema do país, aí a gente já começa a adotar problema que nem é nosso, né? Então muito cuidado, porque isso é influência do malha mental, né? Tentando te jogar para a realidade, para que você use a sua energia para alimentar essa realidade dominada pelo crime. Então a maior reflexão que se pode fazer nisso é esse, e não só uma crítica a uma comunidade ou a um grupo de pessoas. Não, isso aqui é geral e nós estamos inseridos nesse meio, né? Se não está, então traga essas obras belas, né? Tente ser o diferencial, né? E não é simples você criticar um povo, criticar uma raça, porque está sofrendo influência do meio, de um governo,
né? Então não é um indivíduo que pratica um crime, é um meio, é uma malha mental daquele meio que vai pegar alguns indivíduos que serão mais vulneráveis, né, a esse tipo de influência, a esse tipo de domínio, né, que é o domínio, cria escassez de recursos, cria escassez intelectual, né? Então, se quem cresce nesse meio, o que vai fazer o quê? Né? Se o próprio sistema dá aquelas opções para ele, olha, essas opções são essas, né? E aí você vai lá e fica julgando. Não, não façam isso, né? Porque nós estamos no meio. Então, se eu estou lá julgando, é porque aquele malha mental também está me influenciando em mim. Então, nós temos que estar cada vez mais atentos a isso, mais cientes da realidade a qual nós estamos vivendo e o que nós podemos fazer diferente. Tempo esgotado, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.